Olá, hoje é dia 29 de junho de 2022, Dia Mundial do Estelionatário. Se você conhece algum estelionatário, faça o dia dele feliz hoje e caia num golpe. Estou voltando aqui com mais um episódio do Lunáticos Cast. Não era para esse episódio ter saído mais cedo, eu até gravei antes, só que eu decidi apagar porque eu tinha falado palavras proibidas. Tem nada de palavra de N-word, essas porra não. São palavras normais que designam crimes, digamos assim. E o YouTube, ele pode... Eu acho que tu toma alguma flag, alguma parada assim, e aí pode prejudicar o canal. Ele pode acabar não enviando os vídeos para os inscritos. Eu sei que eventualmente isso vai acontecer com esse canal, porque, como eu já disse nos outros episódios, isso aqui é um espaço para eu falar o que eu quero. E no primeiro episódio eu já abordei aqueles memes Sigma que são politicamente incorretos pra caramba. E a galerinha que cuida desse tipo de... Como eu posso dizer aqui? Que cuida desse tipo de coisa não gosta, né? E aí, eu não sabia muito o que falar nesse episódio. Porque esses últimos dias têm sido bem complicados. Teve esses acontecimentos bizarros, para dizer o mínimo, que com aquela menina lá, que aconteceu, que foi supostamente tananã, vocês sabem do que eu tô falando, acredito eu, mas que eventualmente outras pessoas, aliás, eventualmente outras notícias foram saindo e as pessoas começaram a perceber que não era bem... As pessoas, não todas, né, mas algumas pessoas, eu incluso, começamos a perceber que não era isso exatamente. Eu não sei todos os detalhes do caso, eu nem me interessei de procurar qualquer coisa do gênero, porque no fim das contas, bicho, isso aí é uma pauta que será sequestrada e será usada para alçar os políticos, como sempre, como toda pauta polêmica em época de eleição. Os caras usam isso para criticar o outro lado, e o outro lado que está sendo criticado usa isso para criticar o primeiro lado que criticou ele. Isso ficou meio estranho, mas tudo bem. Não vou cortar, não. É tipo aqueles acontecimentos de... cara, eu me dá um ódio de eu ter que ficar me policiando aqui para não falar essas palavras. Eu vou falar, eu só não vou tentar... Só não vou falar aquelas mais grotescas, né? Mas isso acontece com aqueles casos de mass shooter que entram nas escolas e fazem massacres e tal. De um lado, a esquerda começa a dizer que isso acontece porque é muito fácil você conseguir a arma nos Estados Unidos e que é por isso que esses caras conseguem armas e conseguem entrar nas escolas e fazer o que eles fazem. E do outro lado, o pessoal de direita costuma falar que é porque falta armas para as pessoas. Que eles vêem um monte de exemplos de massacres que aconteceram em lugares cujo porte de arma, ou posse, não sei como é que é a designação correta lá, que é proibido. E só que o problema é que meio que tem pontos reais nos dois argumentos. E assim, às vezes parece muito mais que o cara tá tentando defender uma bandeira do que realmente saber por que isso acontece. Eu acho que isso acontece muito porque não esses massacres, mas o fato das pessoas fazerem isso, ele acontece porque, como é um negócio que causa revolta, você fica pensando, se colocando no lugar dessas pessoas, querendo ou não, você começa a querer achar um culpado, né? E consequentemente, se tem um culpado, tem alguém que normalmente que luta contra esse culpado e você obviamente quer estar do lado certo. E aí você criam essas discussões animosas e tal. Mas... E teve o caso lá daquela Clara, eu não sei se é Clara, que era atriz mirim, ela ficou muito famosa fazendo esses papéis enquanto era criança. Ela foi tananã. E aí deu o filho dela para adoção. Todo mundo ficou caindo de
de pau em cima dela, falando um monte de coisa. E, cara, que notícias ruins. É aquele tipo de notícia que acaba o teu dia. Fiquei com a sensação horrorosa. Nossa, não sei nem como é que eu faço pra explicar isso, o que é que eu senti. Eu só queria ficar vendo outras coisas, tanto é que eu não me inteirei a respeito desses acontecidos. Mas acredito que isso me impactou bastante. Fora o óbvio, né, que são crimes hediondos e tal, e tem toda uma problemática em volta disso. Esse é somente o assunto central, mas ele gera diversas reverberações. É uma coisa que é tipo uma root, uma raiz, e vai... abrange diversos assuntos. Tem muito pano para manga. Mas... eu acho que eu fiquei muito assim porque... ultimamente eu tenho andado meio psicologicamente zoado. Já faz um tempo. Eu não tô com nada grave pra caramba. Eu só tô tendo uns episódios uns episódios de esquizofrenia. Mas uns episódios de ansiedade muito, muito grandes, nos quais eu fico sem ar. E é um negócio muito estranho, porque geralmente você pensa, não, se você tá sem ar, é porque tem alguma coisa fazendo com que você fique sem ar. Você está pensando numa doença que faz com que as pessoas fiquem sem ar, pneumonia ou qualquer coronavírus, por exemplo. Mas, principalmente agora, com a queda do número de mortes de coronavírus, tá voltando agora, mas até pouco tempo o pessoal tava meio que desencanado disso. E eu não culpo estar muito tempo em casa, cara. Sei lá, isso também deve ter influenciado no meu estado de espírito, no meu estado mental. Mas não, eu normalmente não penso em nada, eu só começo a ficar sem ar e eu vou ficando sem ar, e eu não faço ideia de como que eu resolvo essa situação. E só que aí eu começo a tentar me acalmar e eu vou ficando bem de novo. Eu fico pensando, poxa vida, cara, como é que uma coisa dessa funciona desse jeito? A tua mente é tão poderosa a esse ponto? Normalmente a gente sempre ouve, desde muito tempo, desde sempre, que a mente tem poder, você pode literalmente se curar de doenças só com o poder da sua cabeça. Só que você, ao longo do tempo, você vai crescendo e você vai entendendo que não é bem assim que funciona. A tua cabeça não vai te salvar nesse nível. E aí, por conta disso, pelo menos eu subestimei o poder que a sua mentalidade tem na sua vida. Que a tua cabeça ela é poderosa ao ponto de criar a ilusão de que tu tá sufocando. Lá no livro lá do Carl Sagan, No Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu não curto tanto assim, mas tem alguns insights legais. Ele trata sobre isso também, não tem como não existe poder psíquico, tu não vai ficar levitando as coisas, curando doenças só com o poder da tua mente. E por causa dessas influências você fica... tem um lado bom, porque você não vira um esotérico lunático, que fica, nossa, existem poderes mágicos, então, que eu posso levitar coisas. Eu não sou um cara que é completamente racional. Não sei se essa é a melhor definição, mas tem um livro lá do Dostoiévski chamado O Homem do Subsolo. E o Dostoiévski gosta muito de dividir as pessoas em grupos. E assim como no Crime e Castigo, que tem as pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias, as pessoas ordinárias são as pessoas comuns, o cidadão comum seria o conservador médio, e a pessoa extraordinária é o cara que quer trazer progresso para a sociedade de alguma forma. Essas são só as definições. Não significa que o conservador é ruim e o progressista é bom e tal. Tanto é que o Raskolnikov, nessa linha, nessa onda aí, ele se considera uma pessoa extraordinária, ele só faz merda o livro todo. Mas nesse livro, O Homem do Subsolo, o Dostoiévski também divide as pessoas em dois grupos, que são os homens de ação e os homens do subsolo, né? Os homens de ação são aqueles homens que encaram a vida de uma maneira mais materialista, digamos assim. Não sei se essa é a melhor definição, mas grosso modo seria isso. Um cara que ele não é ignorante, ele sabe das ciências, ele sabe ele sabe de filosofia, mas ele tende a
a entender a vida como se fosse algo que dá para ser plenamente controlado. É sei lá, uma espécie de cientificista, seria, mais ou menos. Um racionalista também, tipo, um negócio desse tipo. E o Homem do Subsolo é o cara que, além disso tudo, ele tem uma... É literalmente assim que o Dostoiévski define, mas ele tem uma consciência hipertrofiada. E ele consegue pensar para além disso e consegue entender que, embora haja muita coisa útil na ciência e na filosofia, o ser humano ele tem que ter espaço para errar, espaço para cometer equívocos e fazer imoralidades. Não cometer crime ipsiliteris, mas o cara tem que ter... tem que poder ser um fanfarrão, tem que poder usar droga, tem que poder falar bosta, essas coisas que eu tô querendo dizer. Fazer escolhas ruins. Eu não sei por que caralhos eu fiz esse disclaimer aqui, eu fiz esse preâmbulo todo. Peraí. Ah, sim, foi pra... É como se eu fosse se eu reconhecesse a necessidade das ciências e da filosofia, mais do homem de ação, mas eu acredito que existem coisas que a gente não sabe, entendeu? Eu não sou a porra de um ocultista ou qualquer coisa do gênero, mas acredito que tem certas coisas que eu não sei explicação. Enfim, não quero me alongar muito nesse tema, porque talvez futuramente isso renda um episódio. Aí, meu amigo, você fica meio cientificistazinho pensando que, nossa, não tem problema nenhum, tu vai ficar de boa. Eu sei que na psicologia, na psiquiatria, você percebe o quão poderosa é a mente, mas eu tô dizendo aqui que o brasileiro médio, muitas pessoas around the world são assim. O cara entra em contato com esse tipo de conhecimento e ele começa a desprezar essa coisa da mente de ser tão poderosa. E um dos motivos de eu ter criado o canal é poder ter esse espaço para falar, como eu disse anteriormente, e eu tô meio estagnado também. Nada que eu faço tem dado certo. Eu tenho mantido isso por um longo tempo. E eu quero fazer isso com esse canal. Eu quero ter vários vídeos aqui. Entender que isso é um projeto continuado. Que se Deus quiser, vão ser muitos anos postando vídeo aqui, falando sobre os mais diversos assuntos. E eu vou entender que eu que fiz isso aqui, né? Eventualmente esse meu amigo... Aliás, eu nem falei, né? Tô trocando as bolas aqui porque eu tinha falado isso no primeiro podcast, mas eu fiquei feliz porque eu falei com um amigo meu. Antes de criar isso tudo, eu falei, nossa, a gente tem que criar um podcast, a gente tem que ficar conversando sobre essas coisas que a gente gosta, sobre essas coisas de Sigma e tal, que a gente acha bastante engraçado e que dá pra falar um monte de coisa a respeito. E ele disse que ele comprou a ideia, ele disse, não, bora fazer e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, a gente tem que pensar no nome, não sei o que. Aí ele disse assim, bota Lunáticos Cast. Eu achei muito bom. O nome quem deu foi ele. E eu fiquei feliz porque quando eu fiz o primeiro episódio, eu criei um canal, eu fiz o primeiro episódio, postei e mandei o link pra ele. Ele disse que o episódio foi muito bom e que ele queria ter participado, só que não deu pra ele participar porque eu gravei de madrugada e ele já tava dormindo. E aí, cara, me deu uma vontade de continuar, sabe? Porque quando eu percebi que o cara tava... que tinha chance dele se engajar igual a mim, porque você fazer sozinho é meio complexo, você ficar... Não tem ninguém ali pra estar te colocando pra cima. Então acho que o ideal é você fazer com outra pessoa, porque... E os dois se colocarem pra cima. Pra que, eventualmente, quando um dos dois estiver pra baixo, o outro vai colocar pra cima, e aí fica esse contrapeso. Quando os dois estiverem bem, ok, mas... sei lá, velho... Não sei se dificilmente, mas eu espero que não aconteça de nós dois ficarmos ruins. Mas mesmo que fiquemos, a gente tem que se colocar pra cima pra isso aqui dar certo. E... por exemplo, mais um problema que você encontra quando tá fazendo podcast sozinho é que você tem que render o assunto sozinho. E às vezes não dá, você fica... Eu falo sozinho muito, só que são pílulas, né? É um negócio curto.
algum comentário sobre alguma coisa, eu vou lá e vou tecendo lá as minhas opiniões, vou fazendo até ficar legal, aí depois acabou a conversa. É como se você estivesse falando com outra pessoa no WhatsApp, sabe aquele tipo de gente que eu sou assim, que você tá lá conversando, aí o cara manda uma mensagem, aí sai. Aí depois volta e responde, aí faz um texto grande, aí sai. É tipo isso, são pequenas quantidades de informação e de opinião. Mas se tem alguém fazendo o negócio com você, tanto é que o modelo de podcast aqui que é popular no Brasil é esse com host, né? Graças ao Flow e tal. É porque e muitos caras falam isso, o próprio Monark falava isso, o Igor também. O negócio é que quando você tá gravando com outra pessoa, o assunto rende mais, porque quando é um convidado, quando eles trabalham muito com convidado, né? É um podcast de entrevista. Oh, não, eu conversa de bar. Não, é entrevista, cara. Só que é de outro modelo de entrevista, mais informal. O cara é teólogo e o outro maluco que grava podcast com você entende de... Ai, cara, eu tô sem ar porque eu tô gripado ainda. Mas aí o cara que é o co-host entende teologia. Ele vai ficar levando o assunto e tal, quando você não souber o que falar. E fica bem mais tranquilo. Esse podcast é meio friendly também. Eu quero que seja... Faça jus ao nome, cara. Eu quero que aqui seja um local para a parte lunática mais de mim. Que eu acho interessante, esteticamente interessante. Não tenho mais muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado. Os episódios estão curtos porque eu tô fazendo só mais uma vez, batendo nessa mesma tecla. Mas depois a gente vai se organizar para trazer, para eu fazer os próximos episódios com o meu amigo. É isso. Até a próxima e não gosto. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vá merda!